Hello! Bom, eu tinha dado um tempo, assim, em relação às leituras, inclusive a fazer diário de leitura e etc. Mas, enfim, eu voltei a ler. E por que que eu parei, né? Meu gato tinha ficado doente, depois ele faleceu e eu meio que parei por um tempo, assim, com o hábito de ler. Vou mostrar pra vocês as leituras que eu tô fazendo e também as leituras que eu vou dar continuidade, que eu parei, e outras que eu vou começar. Tem um livro que eu tô lendo em doses homeopáticas, digamos assim, que é um livro de poesia. Eu gosto de ler livros de poesia assim aos poucos, não leio muito de uma vez só. Então eu ainda estou lendo alguns poemas do Vinícius de Moraes, Antologia Poética. É um livro lindo. Tem alguns poemas assim muito bonitos. Tem uns que são muito sombrios, outros um pouco mais nostálgicos, digamos assim. Foi um livro que eu comprei na Praça do Sebo. Eu peguei emprestado com uma amiga minha amiga me emprestou esse livro, que está sendo uma leitura maravilhosa. Não sei porque eu não li esse livro antes, não é? Mas tô amando essa leitura. Me lembra um pouco do gosto que eu tinha quando eu era mais nova, que é Werther, do Goethe. É um livro, inclusive, muito bonito, né? A capa é de couro, é um pouco velho assim. Ela comprou em Garanhuns em 2014. E tá sendo uma leitura incrível. Eu já tô terminando de ler. É um livro assim curto, né? É um livro de epistolar. É um livro epistolar, né? Que tem cartas. E é bonito que só, assim, não me admira porque essa é da Abril, da editora Abril, e a Abril Cultural, inclusive, ó, de 1971. E eu nunca me decepcionei com os livros da Abril Cultural. São clássicos, todos eles. Eles têm uma boa curadoria, assim, ou tiveram, né? Não sei como está hoje. Acho que não tem mais. Mas eu nunca li um livro da Abril Cultural que eu não tivesse gostado. Então, assim, a curadoria dos livros são ótimos, assim, e os livros são muito bons. E esse é um livro muito bonito, né? Apesar da idade dele, que é muito antigo, mas é capa dura, né? Tem essa laminação, né? Dourada. Tô me deliciando com esse livro aqui. Um livro que eu parei de ler e que eu tava gostando muito, aliás, é O Profeta da Inovação. O livro foi escrito por Thomas Q. McCraw, que foi vencedor do prêmio Pulitzer. Ele fala sobre o Joseph Schumpeter e a destruição criativa. Um livro excelente, porém é um livro um calhamaço assim bem grosso. Esses livros assim muito assim calhamaços que são colados desse jeito, eles sempre vão cair, sempre. Não tem um livro que eu peguei nesse estilo assim que a cola seca e aí se solta parte do livro, né? Os blocos, né? Que são colados. E isso é uma pena, né? Mas não é fácil, né? Fazer um livro grosso, assim, mas. E assim, acessível, né? Um calhamaço, um livro tão grande assim e acessível ainda mais. Eu sei que é difícil fazer um livro de qualidade. Assim, o livro é lindo, o livro é bem diagramado. Eu gosto muito da fonte que eles escolheram para esse livro. É muito bem feito, assim, muito bem diagramado, como eu falei. Mas, assim, com pouco tempo de uso, ele já se soltou, a cola já tá seca. E é um livro muito bom, é um livro para manter na sua biblioteca, né? Assim, pelo preço que eu devo ter pago, ou outra pessoa pagou, assim, eu acho que vale a pena, né? É o preço da qualidade, né?
Então a gente paga pela qualidade, muitas vezes. Às vezes não. E é desconfortável, né? Ler com calhamaço, com essas folhas assim, esses blocos saindo, caindo e etc. É muito desconfortável, mas a gente paga o preço pelo preço que a gente pagou pelo livro. Eu tinha lido esse livro e eu acho que eu nunca falei dele em vídeo. Eu lembro que eu gravei um blog de leitura com ele. Ele foi o primeiro desafio de leitura, eu acho, que eu estava fazendo. Eu estava lendo esse livro. Invente alguma coisa do Chuck Palahniuk. Palahniuk. Histórias que você deve ler, custe o que custar. É um livro excelente. São vários contos, né? Alguns bem longos, outros não. Enfim. Mas assim, um livro super, eu acho que vale super a pena. Agora, não é para todo público, assim, digamos, eu quero ler. Tipo, não é um público muito tão genérico assim, porque é um livro que incomoda. É um livro que tem histórias, de certa forma, que incomodam muito, assim, meio esquisitos. Outros eu achei, assim. Esse autor, ele. Clube da Luta, né? Que teve adaptação para o cinema. E tiveram contos aqui que eu li que eu pensei, poxa, isso daria um filme bem legal, bem interessante, né? Inclusive uma que fala de que tem os animais como personagens. E eu achei muito massa, assim, a construção desses personagens que são animais, né? Macaca, porco-espinho, tem. Ele escreveu um conto do ponto de vista de um personagem e um outro conto do ponto de vista de outro personagem. E eu achei isso bem legal, porque apesar de que eles funcionam como contos separados, né, mas tem uma continuação ali de outro ponto de vista. Personagens super esquisitos, estranhos e violentos e personagens completamente fora do normal, assim, personagens completamente malucos, fora da realidade, assim, da nossa normalidade. E tira muito da nossa zona de conforto, digamos assim. E incomoda muito também, né? Tem várias situações aqui bem desagradáveis, mas eu acho legal. Tem coisas assim um pouco pesadas, por isso que eu acho que não é um livro para todo mundo. Não é um livro que vai agradar muita gente. É meio cruel, é meio violento. Agora tem pitadas de distopia, mas são cenários completamente fora do normal, fora do nosso mundo normal, como se fosse um mundo paralelo ou uma decadência da sociedade ou uma decadência do mundo. E os personagens também são fora da normalidade. São personagens que incomodam muito. Tem muito. É bem violento, tem, por exemplo, tem humor negro, né? Selvageria. Eu tô lendo aqui. A New York Times falou assim que ele escreve para leitores devotados que gostam de selvageria, imaginação raivosa e humor negro. Né? Ele faz niilismo ser divertido. Enfim, inconfundível assinatura de humor e horror. Então, eu tô lendo aqui um pouco das resenhas, assim, parte das resenhas, né? É um livro muito interessante, eu acho que vale a pena ler. Inclusive, tem contos que eu acho que valeria a pena ter adaptações cinematográficas. Mas nem muito isso em alguns contos dele. Bom, eu li outro livro excelente. Esse aqui não tenho o que dizer. Eu comentei um pouco sobre ele no vídeo. Acho que foi no último vídeo que eu fiz sobre leitura. Que é Agosto, do Rubem Fonseca. É um livro que tem inspirado em fatos reais, né, que tem pitadas de coisas que realmente aconteceram. Esse é aqui é Agosto de 1954, né, na época que Getúlio Vargas estava no poder ainda e que depois ele tirou a própria vida, enfim, tem esse cenário também. Lá no final do livro a gente vê até, inclusive, o ponto de vista do Getúlio, eu acho. Acho que sim, mas assim,
O livro tem personagens muito bem construídos, tem histórias muito bem construídas, bem amarradas, tem um pouco de investigação, né? Tem um comissário de polícia aqui que ele investiga, que é um personagem maravilhoso. E então rola um pouco de mistérios, rola um pouco de bastidores da política, né? De deputados e, enfim, envolvidos também com crimes, né? Atentados políticos, enfim. Tem paixões também, mas A Gosto é um livro de muitas histórias pessoais, passionais, policiais, políticas, patéticas, heróicas, reais, fictícias. E é um livro muito bem escrito, muito bem desenvolvido, muito bem construído, muito bem. Tem um timing perfeito, assim. Ele é muito bem amarrado, né? Flui, a leitura flui, tem um ritmo bom. É um livro que incomoda também, porque né, tem várias injustiças, né? Tem esse mundo da política, né, o tempo todo, muito condizente com nossa realidade, assim, da política brasileira. 2023 está me trazendo leituras incríveis. Eu li também, foi um livro que eu comprei numa feira de livros, que tem no shopping, de vez em quando. Mitologia Nórdica, Lendas dos Nove Mundos. É um livro curto, tem algumas ilustrações. Eu gostei das histórias, eu gostei dos contos que eu li, das lendas que eu li, envolvendo Thor, envolvendo Loki, né, envolvendo Odin, vários personagens aí da mitologia nórdica. Agora, muitos poréns, né? Esse livro, eu acredito que essa edição que eu tenho, ela veio com alguns erros de revisão. Acredito que ele estava, por algum motivo, na feira de livros por um preço mais acessível justamente por causa disso. Acho que ele foi revisado depois, né? Espero, né? Não sei. Mas acredito que eles tenham melhorado. Porque não é um livro assim excelente para você ler sobre a mitologia nórdica. Na verdade, eu acho assim, se você quiser aprofundar, acho melhor você comprar outro livro. Tem inclusive um livro do Neil Gaiman, super completo sobre mitologia nórdica, né? Agora esse aqui é como se você tivesse feito uma pesquisa no YouTube. É como se você tivesse feito uma pesquisa no Google, no Wikipedia, sei lá. E você leu as primeiras páginas ali que apareciam na busca e leu essas histórias aqui. Mas, beleza. É, se essa foi a proposta do livro, maravilha. Agora, tem algumas partes que as histórias se repetem, ele fala a mesma coisa, ou até parágrafos inteiros, assim, repetidos, né? Tipo, com um erro de digitação, um erro mais técnico, digamos assim, né? Deixou passar. Faltou revisão desse livro. Tem coisas que se repetem, assim, ele fala de uma coisa e depois, mais pra frente na leitura, ele repete a mesmíssima coisa, assim, com outras palavras, mas como se estivesse falando pela primeira vez, né? Como se, sei lá, você fizesse uma pesquisa numa página, aí você colocou lá algumas coisas com suas palavras e depois fez outra pesquisa que estava falando a mesma coisa e você foi, não sei explicar, mas faltou revisão nesse livro aqui. Mas de qualquer forma, foi uma leitura interessante, porque eu nunca tinha lido absolutamente nada de mitologia nórdica. Assim, tirando essa parte da revisão que é meio chata, as histórias são boas, assim. Tem umas ilustrações também bem legais. Mas é uma boa porta de entrada para quem gosta de mitologia nórdica. Agora vamos aos livros que serão minhas próximas leituras, que eu já tinha dito que iriam ser minhas próximas leituras, inclusive no último vídeo, eu acho. Que é justamente O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. É um livro lindo, eu já mostrei aqui, mas vou mostrar novamente. É um livro de couro, tem essa jacket, eu acho que se fala assim. Mas o livro é muito bonito. Quando eu vi no sebo, eu pirei. Agora, o livro em si, ele
não é tão bem diagramado assim, né? A capa é muito bonita, mas o miolo do livro, né? Foi o que eu achei assim meio... não gostei tanto, né? Deixou a desejar a diagramação, cortou errado também, teve um erro de corte. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui tá, tem uma grande... Vocês podem ver que a margem aqui tá bem grande. Agora, aqui a margem tá cortando o número, né? Eu acho que foi um erro de corte, né? Nesse caso. Ele tá mal colado também. Mas eu acredito, eu vou pensar dessa forma. Eu acredito que esse miolo não fez parte exatamente do livro, talvez. Alguém refez o miolo. Pode ter sido isso também. E colou. Ou a capa se soltou do miolo e um encadernador fez um trabalho de refazer, né? Pode ter sido isso também, não sei. Isso aqui é da coleção da Biblioteca Folha, que faz parte aí, eu acho que fazem parte de algumas outras... Acho que faz parte de uma coleção, né? Da Folha. Coleção idealizada e desenvolvida por Mifano Comunicações, encadernação e acabamento. Tem o nome aqui da pessoa. Enfim, O Velho e o Mar. Tô louca pra ler esse livro aqui. Outro livro que eu tinha comprado, mostrei aqui também, é Diários de Wuhan. Wuhan. Sobre os relatos da cidade em quarentena por quem esteve na linha de frente, né, do coronavírus. Enfim, Fang Fang é o nome da jornalista. Na verdade, Fang Fang é o pseudônimo de Wang Fang, escritora chinesa premiada. Aí aqui tem de janeiro a março. Tem 3 meses aqui de... 3 meses, né, de relatos.